Capítulo 2. Posições de liderança. Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. A igreja é o instrumento através do qual Deus está trabalhando presentemente para revelar-se ao mundo. Nesta mensagem, você aprenderá sobre os líderes colocados por Deus na igreja. Você também aprenderá sobre outras posições de liderança que têm surgido devido às necessidades práticas na igreja local. A Bíblia dá qualificações específicas que devem ser alcançadas por aqueles preenchendo as posições de lideranças discutidas nessa mensagem. Você vai estudar sobre essas qualificações também no capítulo 4, da mensagem de número 4. Posições de liderança. A Bíblia identifica que 5 posições especiais de lideranças foram colocadas na igreja por Deus. Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Essas posições de lideranças foram estabelecidas por Deus na igreja. Elas envolvem um chamado especial de Deus e dons especiais. Você não deve simplesmente servir nessas posições porque você pede ou porque você quer fazer isso. Você deve ser chamado por Deus e capacitado com os dons espirituais apropriados. Aqui estão um breve resumo das funções dessas 5 posições especiais de liderança. O que faz um apóstolo? Um apóstolo é alguém que tem uma habilidade especial para desenvolver novas igrejas em lugares diferentes e supervisionar várias igrejas como um supervisor. Apóstolo significa delegado, um enviado com pleno poder e autoridade para atuar em lugar de outra pessoa. O apóstolo tem uma autoridade ou uma habilidade espiritual para estender o evangelho através do mundo, desenvolvendo grupos organizados de crentes. As palavras atuais que são usadas para os apóstolos são os missionários e plantadores de igreja. O apóstolo Paulo é um dos melhores exemplos bíblicos de um apóstolo. O que faz um profeta? Um profeta é alguém que fala sob a inspiração direta de Deus e tem uma posição de autoridade na igreja. Um profeta tem a habilidade para receber e comunicar uma mensagem imediata de Deus ao seu povo através de um pronunciamento divinamente ungido. Ágabo é um bom exemplo de um projeto do Novo Testamento. Atos capítulo 21, versículo 11. O que faz um evangelista? Um evangelista tem uma habilidade especial de compartilhar o evangelho de um certo modo com os incrédulos, que os homens e mulheres respondem e se tornam membros responsáveis do corpo de Cristo. O significado da palavra evangelista é aquele que traz boas notícias. Filipe é um bom exemplo de um evangelista. Atos 21, versículo 8 e o capítulo 8. O que faz um pastor? A palavra pastor realmente significa um pastor de ovelha. Pastores são líderes que assumem a responsabilidade pessoal em longo prazo pelo bem-estar espiritual de um grupo de crentes. O que faz um mestre? Mestres são crentes que possuem uma habilidade especial de comunicar a palavra de Deus eficazmente de tal maneira que outros aprendem e aplicam o que é ensinado. Essas posições especiais foram estabelecidas para alcançar o seguinte propósito. Efésios capítulo 4, versículo 12 ao 15. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Como eles trabalham junto? Estas 5 posições especiais de liderança trabalham juntas no ministério da igreja. O apóstolo estende o evangelho às novas regiões para levantar novas igrejas. O evangelista comunica o evangelho de tal maneira que os incrédulos respondem e são adicionados à igreja. O profeta dá a mensagem especial de Deus à igreja pela inspiração do Espírito Santo.
Os mestres proporcionam instruções que vai além da apresentação do evangelho feita pelos evangelistas. Eles levam os novos convertidos à maturidade espiritual e treinam pessoas fiéis que são capazes de ensinar outros. Os pastores assumem a direção em longo prazo e cuidam da igreja. Os dons espirituais na liderança. Os 5 dons especiais de lideranças não são a única posição de liderança na igreja. Cada crente tem uma função na igreja. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 18. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Cada crente tem pelo menos um dom espiritual. Seu dom espiritual o equipa a cumprir sua função no corpo. 1 Coríntios 12, 11. Mas um só é o mesmo Espírito. Realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Nós já temos mencionado os dons espirituais de lideranças, do apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Aqui está uma lista dos outros dons que o Espírito Santo dá ao crente. Dons de falar, profecia, ensino, exortação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Dons de servir, ministério, auxílio, presidir, que é liderança, administração, contribuição, misericórdia, discernimento de espíritos, fé e hospitalidade. Dons de sinais, línguas, interpretação de línguas, milagres e curas. As referências da Bíblia que indicam estes dons são, anote aí, Romanos capítulo 12, do versículo 1 ao 8, 1 Coríntios capítulo 12, do 1 ao 31, Efésios capítulo 4, do 1 ao 16 e 1 Pedro capítulo 4, do 7 ao 11. Dons importantes para administradores. 2 desses dons espirituais, liderança, presidir e administração, que é o governo, são especialmente importantes aos administradores. O dom de liderança é identificado em Romanos capítulo 12, versículo 8. Como alguém que preside ou lidera, uma pessoa com dom de liderança tem a habilidade de estabelecer planos em harmonia com o propósito de Deus e comunicar essas metas a outros. Ele motiva outros para alcançar essa meta para a glória de Deus. Em alguma versão bíblica de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, o dom de administração se chama governo. Uma pessoa que tem este dom tem a habilidade de dar direção, de organizar, de tomar decisões no nome de outra pessoa. O significado da palavra governo ou administração é semelhante àquela de um piloto dirigindo uma nave. Uma pessoa que tem este dom é responsável pela direção e decisões. Como um piloto de um barco, ele pode não ser o dono do barco, porém, a ele foi confiada a responsabilidade de dirigi-la em sua viagem. Tito é um exemplo bíblico de uma pessoa com o dom de administração. O apóstolo Paulo começou uma igreja em Creta e disse a Tito que organizasse e dirigisse aquela igreja. Tito, capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituíste presbíteros, conforme te prescrevi. Neste versículo entra aqui agora a palavra presbítero. Os dons de liderança e a função de administração estão bem juntos. Uma pessoa que tem o dom de administração tem a habilidade de dirigir, de organizar e tomar as decisões. As pessoas que têm o dom de liderança têm a habilidade para motivar e trabalhar com as pessoas para alcançar essas metas. Todos podemos servir. A liderança não se limita aos crentes com esses dons ou as 5 posições especiais de liderança. Os crentes com outros dons espirituais podem ser solicitados pelos líderes da igreja para servir em várias posições de liderança. Por exemplo, uma pessoa que tem o dom de contribuir pode ser solicitada para liderar um comitê sobre as finanças da igreja. Uma pessoa que tem o dom de curar pode liderar os crentes, ministrando aos enfermos nos hospitais e locais apropriados. A obra do ministério para a qual os dons espirituais foram dados envolve muitas oportunidades para a liderança. Ainda quando um crente não tem um dos dons de liderança, ele tem o potencial de tornar-se um líder através do desenvolvimento apropriado do seu próprio dom espiritual. Outras posições bíblicas. Existem outras posições de lideranças mencionadas na Bíblia que não são dons espirituais.
eles são ofícios estabelecidos devido às necessidades práticas da igreja. No Novo Testamento se mencionam os ofícios de diácono, ancião ou presbítero ou bispo. Algumas pessoas consideram que um bispo é semelhante a um pastor. Outros o consideram um ofício separado. O registro da igreja primitiva foi preservado por Deus como exemplo para nós seguirmos sobre a estrutura da igreja. Estes ofícios também devem funcionar na igreja hoje. O propósito desses ofícios é ajudar aqueles que têm dons espirituais de liderança, como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, e aqueles com os dons de liderança e administração. Existem muitas referências aos anciãos de Israel por toda a Bíblia. Esses anciãos são diferentes da posição de liderança conhecida como ancião na igreja primitiva. Todos os versículos que nós temos listados aqui se referem aos anciãos na igreja em lugar dos anciãos de Israel. Os presbíteros e diáconos não devem liderar a igreja independentemente dos líderes especiais, que são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. O homem seleciona os presbíteros e diáconos, porém aqueles que têm dons especiais de liderança são estabelecidos na igreja por Deus. Posições práticas de liderança. No decorrer dos anos, surgiram muitas outras posições de liderança para satisfazer as necessidades práticas e orgânicas na igreja. Essas posições não são mencionadas na Bíblia, porém, elas são importantes no ministério da comunicação na igreja local. Na estrutura da igreja, acontece o seguinte: a igreja possui dons especiais de liderança que são apóstolo, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Efésios 2, do 20 ao 22. Ajudado pelos ofícios especiais de presbíteros, diáconos e cada membro no lugar estabelecido por Deus. O fundamento colocado pelos apóstolos e profetas, Efésios capítulo 2, versículo 20, construída sobre a rocha que é Jesus Cristo, Mateus 16, 18, 1 Coríntios 3, 11, Efésios 2, 20. Vamos agora para a nossa terceira lição. EDA, uma só equipe somos. EDA, multiplicando e formando EDAs, fazendo o que Jesus nos ensinou, trazendo a verdade, multiplicando neste mundo ide de Jesus. EDA, uma só equipe somos. EDA, multiplicando e formando EDAs, fazendo o que Jesus nos ensinou, trazendo a verdade, multiplicando neste mundo ide de Jesus. EDA, uma só equipe somos. EDA, multiplicando e formando EDA. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, é com muita alegria que estamos aqui no Centro Internacional de Discipulado, Ministério Graça, para convidar você para fazer parte deste trilho de crescimento para a sua vida espiritual. A nossa igreja, ela é composta de 7 degraus de crescimento para a sua vida espiritual. Eu convido você, faça parte você também da visão da nossa igreja. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.